Neste vídeo, vamos fazer uma descrição geral de como devemos revisar e preparar uma moto para uma corrida de motocross. Esta moto que temos aqui, que estamos mostrando, tem um pequeno motor de 65 centímetros cúbicos, que pode alcançar uma velocidade de até 14.000 RPM. O sistema de admissão é controlado por um sistema de válvulas flappers. Também podemos observar que a altura desta moto indica que ela é uma moto preparada para usar no motocross. Como você pode notar, a roda traseira fica bem afastada do paralama traseiro da moto, é claro. Isto também acontece com a roda dianteira. Como você pode ver, o paralama de plástico também fica bem afastado do pneu da roda dianteira. Debaixo desta tampa que estamos mostrando está o alternador do sistema de ignição. É importante ressaltar que esta moto não tem sistema de luzes. E como você pode ver, em ambas rodas temos o sistema de freios a disco. Este sistema garante uma freagem segura e eficaz na hora que for necessária. Aqui podemos observar que a coroa da roda traseira tem um grande diâmetro. Isto determina que a taxa de redução seja bastante alta e que o torque seja bastante elevado. Esta coroa está feita com liga de alumínio. Neste caso, esta moto tem uma velocidade final reduzida. Podemos trocar esta coroa conforme for as necessidades da pista onde está sendo a corrida. Normalmente, não trocamos o pinhão de saída. Somente aumentamos ou diminuímos o número de dentes da coroa. Se a pista não tem muitos obstáculos, é importante que a moto tenha uma boa velocidade final. Isto quer dizer que a pista é de alta velocidade. E se a pista tem muitos obstáculos, temos uma pista lenta, ou seja, de baixa velocidade. E neste último caso, é importante que a moto tenha um torque elevado. Agora vamos mostrar o tipo de manutenção que devemos fazer em uma moto de motocross. Todos os fins de semana, esta moto de cross que estamos mostrando participa de 2 corridas. E entre cada uma delas temos apenas 1 hora para poder consertá-la ou para revisá-la. E vamos começar esta manutenção verificando a pressão dos pneus. E para isso, vamos usar o manômetro. Instalamos o manômetro e neste pneu temos uma pressão de 10 psi, que é uma correta pressão. Também devemos verificar se não existe vazamento. E logo depois, enroscamos a tampa. E agora vamos verificar a pressão do pneu traseiro. Devemos repetir a mesma operação. A pressão deste pneu deve ter 2 psi menos que o pneu dianteiro. Depois de uma corrida, a pressão deste pneu é superior à pressão do pneu dianteiro. Isto é assim porque esta roda é a encarregada de impulsionar a moto e ela se esquenta mais que a roda dianteira. Quando ela está fria, a pressão volta ao seu valor de pré-calibragem. Também devemos revisar a transmissão secundária. Devemos verificar o estado dos dentes, do pinhão e também da coroa. E também devemos verificar o estado dos elos da corrente. É muito importante que o estado dos dentes da coroa estejam em boas condições. Assim evitamos que a corrente se escape durante a corrida. Agora vamos começar a retirar os parafusos que fixam a tampa lateral esquerda do motor. E para fazer esse trabalho, usamos esta chave. Esta tampa evita a entrada de poeira e umidade ao alternador. Esta tampa também tem uma grade que protege o pinhão. Agora podemos ver o estado deste pinhão.
Ele tem um grande desgaste, por isso devemos trocá-lo por um novo. Desta maneira evitamos que os elos da corrente fiquem gastos e estraguem a coroa. Para retirar o pinhão do eixo de saída da caixa de câmbios, devemos primeiro retirar a travinha elástica usando um alicate de ponta. Devemos tratar de fazer esse trabalho com rapidez, porque não temos muito tempo entre uma corrida e outra. Com a corrente frouxa, às vezes podemos retirá-lo com mais facilidade. Se ele não sai com facilidade, devemos fazer o serviço normal. Isto significa que devemos retirar a trava do elo união. Aí então, retiramos a corrente e retiramos o pinhão. Aqui podemos comparar o pinhão novo com o pinhão usado. E como você pode ver, a poeira acelera o desgaste da transmissão secundária e do pinhão. Por isso é muito importante que o pinhão esteja em boas condições para garantir um melhor rendimento da moto. Instalamos o novo pinhão no eixo de saída. Depois colocamos a trava elástica e verificamos que ele fique bem encaixado no seu lugar. E depois disto, podemos colocar a corrente e logo depois podemos colocar o elo união da corrente. Durante este trabalho, recomendamos aplicar um jato de ar comprimido ao longo da corrente. Desta maneira, eliminamos todo tipo de elemento que pode acelerar o processo de desgaste da transmissão secundária. A areia que fica grudada na corrente quando ela está lubrificada acelera o desgaste das transmissões. Agora vamos acertar a folga da corrente. Para fazer isto, devemos pegar este elo, que é o elo que fica mais afastado do pinhão, e devemos puxá-lo. Se o eixo do elo fica na altura das pontas de 2 dentes, devemos trocar a corrente. Agora vamos verificar o estado dos rolamentos das rodas. Giramos as rodas para ver se sentimos algum tranco ou escutamos algum barulho. Também fazemos isto para verificar se existe alguma folga axial entre a roda e o seu eixo. Giramos a roda dianteira para ver se encontramos alguma folga entre a roda e o eixo. Agora vamos verificar o estado do filtro de ar do motor. Para fazer isto, retiramos o selim e logo depois retiramos o filtro. O filtro fica debaixo do banco. Aqui está ele. Como você pode ver, ele é do tipo esponja. O ar passa primeiro por esse filtro, depois passa para o carburador e depois para o motor. Este filtro tem esta forma porque ele é montado sobre uma espécie de estrutura feita em material plástico. Para lavar esta esponja podemos usar água e sabonete. E depois de lavar e secar esta esponja, devemos passar óleo que usamos no motor. Passamos óleo para que as partículas fiquem coladas no óleo. Como você pode ver, esta esponja foi molhada com óleo para garantir uma melhor filtragem. Não se esqueça que esta moto é usada numa pista com muita areia. Aqui podemos ver que o óleo é usado como uma cola, para que as partículas ou poeira fiquem coladas. Agora vamos começar com a revisão do carburador. E para fazer isto, devemos começar a afrouxar as braçadeiras que fixam o carburador nestes tubos de borracha. Recomendamos limpar o local antes de retirar o carburador. Assim, evitamos que a poeira entre no motor. Afrouxamos as duas abraçadeiras. Não se esqueça que este serviço deve ser feito com bastante precisão e rapidez. Antes de retirar o carburador, devemos fechar a torneira de gasolina. E depois de
desconectar a mangueira, vamos retirar a conexão que liga o cabo do acelerador com o carburador. Antes de fazer a revisão, a moto foi lavada, mas mesmo assim ficou um pouco de sujeira nesta conexão. Depois de desenroscar a tampa, aparecem a mola e o pistão. Para desmontar o carburador, vamos usar uma bacia ou bandeja. Desta maneira, todos os componentes do carburador não vão ficar espalhados e a gasolina não vai ficar derramada pelo chão. Normalmente nas pistas de motocross não existem oficinas mecânicas. Por isso, devemos improvisar alguns materiais para poder trabalhar com comodidade. Agora estamos retirando os 4 parafusos. Desta maneira vamos retirar a cuba do carburador. Como você pode ver, saiu um pouco de gasolina. Veja como aproveitamos a bandeja para deixar os parafusos e para não perdê-los. Despejamos todo o combustível no recipiente. E agora vamos observar o líquido que saiu do carburador. Como você pode ver, é uma mistura de água com gasolina. Isto quer dizer que no interior do tanque deve existir uma solução de água e gasolina. Retiramos o eixo da boia e depois retiramos a boia. Agora vamos retirar a agulha da válvula da boia. É através deste componente que a gasolina entra no interior da cuba. E esta peça também mantém o nível de gasolina no interior da cuba. Agora vamos retirar o giclê de alta ou principal. Agora vamos retirar o tubo difusor ou flauta. Desenroscamos. Se o interior do carburador está sujo, os orifícios da flauta vão ficar entupidos. Isto vai causar uma carburação incorreta. Para fazer uma boa limpeza, necessitamos de um jato de ar comprimido. Se não temos um jato de ar comprimido, podemos usar uma bomba manual para inflar os pneus. Com um jato de ar comprimido, podemos fazer uma melhor limpeza no carburador. Se não temos um jato de ar comprimido, pegamos o carburador e batemos na palma da mão. Desta maneira, também vai sair toda a água que está no carburador. Já que o carburador está desmontado, vamos fazer sua limpeza. E para fazer isso, vamos usar uma bacia, pincel e gasolina. E desta maneira, fazemos uma rápida limpeza e retiramos toda a sujeira do carburador. Não se esqueça, se temos um jato de ar comprimido, devemos usá-lo para fazer uma melhor limpeza. Durante a limpeza, devemos revisar o estado da válvula da agulha. Como você pode ver, esta extremidade está em boas condições e isto permite que o carburador não fique afogado por um excesso de gasolina. Devemos fazer esse trabalho com rapidez para ganhar tempo, porque durante uma corrida e outra não temos muito tempo. Normalmente secamos o carburador com um compressor. Se não temos um compressor, devemos esperar que o carburador se seque sozinho. Enquanto isto, verificamos o estado de limpeza do pistão, da tampa do carburador e da extremidade do cabo do acelerador. Para retirar o pistão, devemos mover esta travinha e afastar a agulha do pistão. A agulha do pistão tem 5 entalhes e uma trava. Se a vela de ignição tem uma cor marrom clara, significa que a travinha elástica da agulha está na posição correta. Se a vela de ignição tem uma cor cinza, significa que a mistura de ar e gasolina é pobre. E para corrigir esta mistura, devemos colocar a travinha no entalhe inferior. Desta maneira, a agulha vai ficar mais afastada do orifício superior da flauta
e vamos obter uma maior quantidade de gasolina que será misturada com o fluxo de ar que passa pelo venturi do carburador. Agora, se a extremidade da vela de ignição tem uma cor escura, significa que há um excesso de gasolina no fluxo de ar. E nesse caso, devemos colocar a travinha elástica no entalhe superior para que o orifício ou surtidor da flauta fique mais fechado. Agora vamos montar o giclê de baixa velocidade ou secundário. Como você pode ver, ele tem um orifício calibrado que controla o fornecimento de gasolina para a passagem de ar. É muito importante que ele esteja limpo e que não esteja entupido. Aqui temos a flauta principal. E aqui podemos ver que esta flauta tem sinais de ferrugem. Isto significa que na parte mais baixa da câmara de mistura havia uma certa quantidade de água depositada. Agora vamos montar e instalar o giclê de baixa. O orifício está totalmente limpo e o seu número é o mesmo que determina o fabricante da moto. É muito importante que você use ferramentas em boas condições para aparafusar este componente. Aparafusamos o giclê de baixa no seu lugar. E antes de montar a flauta, devemos colocar na extremidade que fica no interior da cuba esta espécie de chapéu chinês. Ele também é conhecido como quebra-onda. Ele evita que o movimento brusco da moto durante a corrida reduza a quantidade de gasolina no local onde fica este componente. Para montar a flauta, vamos usar esta chave de tubo para não amassar o quebra-onda. Apertamos. E agora vamos colocar o giclê de alta ou principal. E para apertá-lo, vamos usar esta chave de tubo. Usamos esta chave para que a ferramenta não estrague esta peça. Devemos apertar até que a peça fique encostada no local. Agora vamos colocar a agulha no orifício. Depois colocamos a boia com o seu eixo. Se viramos o carburador, vamos poder ver o movimento de todos estes componentes. Observe. Agora, vamos montar a parte inferior do carburador, ou seja, a cuba. Colocamos os parafusos e depois apertamos estes 4 parafusos com uma chave Phillips. Logo depois, vamos montar o conjunto da tampa do carburador, ou seja, a tampa propriamente dita, o pistão com sua agulha e mola. Se o lugar onde está sendo realizada a corrida faz muito calor, recomendamos compensar a falta de ar com o aumento da quantidade de gasolina. Isto quer dizer que para manter a mesma performance do motor, devemos ter uma mistura rica. E por isso, colocamos a travinha elástica no entalhe inferior. Desta maneira, vai ocorrer uma maior abertura do difusor principal e isto evitará que em altas RPMs o motor possa se engasgar. Ou seja, que passamos a travinha da posição 3 para a posição 4. Agora, estamos montando a mola na tampa do carburador. Depois colocamos a agulha no pistão. E agora vamos instalar o cabo do acelerador no seu orifício. Observe. Pegamos a trava do cabo do acelerador e colocamos ela no seu lugar. Desta maneira o cabo do acelerador vai ficar
totalmente travado. Verificamos se a agulha não tem nenhum movimento, se ela está fixa no seu lugar, e desta maneira ficou pronto. Agora devemos dar uma soprada nesta mangueira, que mantém no interior da cuba a mesma pressão atmosférica. Este orifício que estamos indicando é uma espécie de ladrão, e por ele sai o excesso de gasolina se a boia fica travada na posição aberta. Desta maneira o motor não vai ficar afogado durante o seu funcionamento. Antes de montar o pistão, devemos lubrificá-lo com algum produto semelhante ao WD-40. A parte chanfrada do pistão deverá ficar posicionada para a entrada do carburador. Na parede do pistão existe um entalhe que evita a montagem incorreta desta peça no interior do corpo do carburador. Enroscamos a tampa. Desta maneira, estamos terminando com a montagem do carburador. Apertamos bem e giramos a manete do acelerador para verificar o movimento alternativo deste pistão. Quando soltamos o acelerador, o pistão deve voltar à sua posição de fechado. Com este parafuso, podemos fechar completamente a entrada de ar. Antes de montar o carburador nos tubos de borracha, devemos limpar ambos orifícios do carburador com pano limpo. Não devemos usar estopa. Agora vamos mostrar como devemos revisar os flappers ou válvula de lâminas. Para retirar esta peça, devemos usar uma chave Allen para afrouxar os 4 parafusos que fixam a caixa do flapper no motor. Retiramos a caixa do flapper. Como você pode notar, aqui há sinais de água nas lâminas. Estas lâminas flexíveis estão feitas de fibra de carbono. Elas funcionam como uma válvula unidirecional que permitem a entrada do fluxo da mistura ar-gasolina toda vez que o pistão do motor sobe. Na hora que o pistão desce, é gerado um retorno que fecha essas válvulas. E isto gera um aumento de pressão sobre o pistão, que permite uma rápida entrada da mistura ar-gasolina no interior da câmara de combustão, e que também acelera a mistura queimada durante a combustão. Antes de montar a caixa do flapper, devemos verificar o estado da junta. Ela não deve ser colada, pois o excesso de cola pode ir para o interior ou exterior do motor. Se a cola entra no motor, podemos estragar o interior do motor. Com um pouco de graxa, conseguimos manter esta junta no local até que a caixa seja montada. É importante ressaltar que esta caixa não deve ter nenhum tipo de vazamento. Como já dissemos, com um pouco de graxa, podemos fixar a junta no seu local. Aqui podemos ver a junta e a válvula flapper. E agora vamos colocar esta peça no seu lugar. Não se esqueça que recomendamos não usar cola para evitar vazamentos no encaixe desta peça. Por isso, usamos uma junta. Devemos revisar o estado das braçadeiras e também aproveitamos para limpar as braçadeiras e o interior dos tubos de borracha que suportam o corpo do carburador. Devemos usar um pano limpo e não devemos usar estopa. É muito importante que você tenha na sua oficina os manuais ou especificações técnicas das motos que você está fazendo a manutenção. Desta maneira, você vai ter acesso aos valores de torque, tolerâncias e qualquer outro tipo de informação. Agora, vamos colocar este tubo flexível de borracha, que já está limpo,
na saída da caixa do filtro de ar. Para mantê-los no seu lugar, devemos usar uma braçadeira. Colocamos a abraçadeira e do outro lado deste tubo de borracha vamos colocar a outra braçadeira para fazer a conexão entre o tubo de borracha e a entrada de ar do carburador. Colocamos o carburador, colocamos com cuidado e com bastante jeito. O eixo do carburador deve ficar perpendicular ao motor. Ele não deve ficar torto, porque senão o nível de gasolina no interior da cuba vai ser modificado. Apertamos as braçadeiras e depois abrimos a torneira de combustível para verificar se existe fluxo de gasolina. Depois disto, ligamos a mangueirinha de borracha na entrada da cuba do carburador. É importante que esta mangueira seja bem curta e que não fique amassada. E depois abrimos a torneira para verificar se existe algum tipo de vazamento no corpo do carburador. Agora vamos verificar o sistema de ignição desse motor. E também vamos inspecionar o estado do retentor desta extremidade do virabrequim. Retiramos os 3 parafusos de regulagem de fixação do conjunto do captor do alternador. E aqui temos o rotor do alternador. Normalmente, quando o retentor do virabrequim está estragado na parte inferior do alojamento, aparece um pouco de óleo de motor. Como ele está seco, devemos somente limpar esta sujeira. Depois de limpar o local, vamos montar o estator. Antes disso, recomendamos aplicar um jato de limpador de componentes eletrônicos. Ou seja, aqui devemos aplicar uma fina capa de óleo do tipo 3 em 1. E depois secamos com um pano limpo. Fazemos esta limpeza para evitar que alguma sujeira fique na folga entre o estator e o rotor. Como você pode notar, ele está ficando bem limpo. E isto com certeza vai garantir uma melhor performance do motor. Limpamos bem. Não se esqueça que durante a montagem e a desmontagem das peças de uma moto devemos usar a ferramenta correta. Desta maneira evitamos que as peças fiquem estragadas. Também limpamos o rotor, como você pode ver. Aqui temos os ímãs do rotor. Isto indica que este conjunto é um gerador de corrente alterna, chamado alternador. Esta peça preta tem o captor que se encarrega de fornecer o sinal que abre o circuito da vela de ignição. Este sinal, ao mesmo tempo, é fornecido ao CDI. O CDI está montado junto com a bobina de ignição. Do CDI sai um cabo de alta tensão que está ligado à vela de ignição. Agora vamos casar o sistema de ignição com a posição do pistão no interior do cilindro. Ou seja, que vamos acertar o ponto da ignição. De acordo ao tipo de pista e à temperatura ambiente, a ignição deverá ser adiantada ou atrasada. Se a temperatura ambiente é normal e a umidade ambiente é alta, a pista vai ser rápida. Isto indica que a ignição deverá ser adiantada e desta maneira vamos ter uma boa velocidade do motor, ou seja, uma velocidade alta e a sua temperatura vai ser normal. Uma pista rápida é aquela que tem poucos obstáculos. Para poder acertar o ponto da ignição, vamos usar um gabarito. Ele é um disco que está perfeitamente marcado
e que vai ser colocado na parte dianteira do estator. Depois de posicionar o estator, vamos usar este disco, que é um gabarito. Como você pode ver, o estator foi posicionado na marca de referência que foi feita no cárter do motor. Agora colocamos o gabarito e o ponto de referência vai ser a marca que está no cárter. Agora vamos girar o estator em 1 grau no sentido contrário ao giro do motor. Afrouxamos os parafusos para facilitar a operação. Agora sim, vamos girar o estator em 1 grau para trás. E depois apertamos os 3 parafusos com esta chave Phillips. Depois de apertar os parafusos, devemos verificar a folga que existe entre o estator e o rotor. O fabricante da moto fornece um gabarito que deve ser colocado entre ambos componentes para ver se existem folgas ou não. Agora sim, apertamos todos os parafusos. Agora vamos colocar a tampa lateral esquerda do motor. Como este vídeo fornece uma informação básica, recomendamos que você consulte os manuais de manutenção dos diferentes fabricantes e editoriais. Desta maneira, com certeza, você vai ampliar o seu conhecimento em mecânica de 2 rodas. E assim, você vai poder oferecer o melhor serviço. Se o motoqueiro sente que o motor não está fornecendo toda a potência que tem o motor, devemos verificar a taxa de compressão. E para fazer esta verificação simples, devemos usar um medidor de compressão, ou seja, um manômetro especial. Para fazer isto, o motor deve estar quente e a manete do acelerador deve estar completamente aberta. Aí então, devemos dar 5 ou 6 patadas até que o ponteiro do instrumento fique cravado, ou seja, que não se mexa mais. Em motores pequenos, a taxa de compressão fica perto das 140 psi. Esse valor geralmente é inferior ao fornecido pelo fabricante. Depois de retirar o tanque, o escapamento e também a água do radiador, devemos verificar o estado do pistão e do cilindro e também fazer a troca dos anéis. Retiramos o escapamento. Esta é uma peça muito importante para obter uma performance necessária para o motor de 2 tempos. Nesta parte do escapamento, os gases queimados perdem velocidade e isto permite controlar o consumo e o enchimento da câmara de combustão. Esta peça, ou seja, o escapamento, deve ser uma peça bastante leve. Depois de retirá-la do motor, devemos fazer uma inspeção e também devemos limpar os orifícios de entrada e de saída. Se temos uma grande quantidade de carvão, devemos queimar o escapamento e depois devemos bater suavemente no corpo do escapamento para retirar o carvão. Agora vamos retirar a mangueira do sistema de esfriamento do motor. Esta é a saída de água quente do motor para o radiador. Este motor que temos aqui é um motor de 65 centímetros cúbicos e é um motor bastante sofisticado, pois o sistema de esfriamento é por água e sua admissão é controlada por válvulas flappers. Do interior do cárter, a mistura de ar, gasolina e óleo sobem para a câmara de combustão. Depois de retirar o cachimbo, vamos retirar a vela de ignição com uma ferramenta especial. Desenroscamos a vela de ignição e verificamos o seu estado. Desenroscamos com a mão. Como você pode ver, ela tem uma cor preta.
Isto indica que o motor está trabalhando com um excesso de combustível. Ou seja, que durante o funcionamento a mistura é bastante rica. Agora vamos aparafusar a extremidade do medidor de compressão, no orifício onde estava a vela de ignição. Como você pode notar, a sua instalação não é muito fácil. Isto é assim porque a posição do cabeçote impede que ele seja instalado com facilidade. Agora vamos posicionar o manômetro no motor para que você possa ver o valor que indica o manômetro quando empurramos o pedal de arranque. Como você pode ver, o ponteiro fica cravado em 75 psi. Este é um valor muito baixo comparado com o fornecido pelo fabricante da moto. É importante ressaltar que durante as corridas não devemos desmontar o cabeçote do motor refrigerado a água. Por isso, vamos desmontar o cilindro completo. Ou seja, que vamos retirar as porcas que fixam o cilindro com o cárter. Afrouxamos as porcas. Depois de retirar as 4 porcas, devemos verificar o estado da flange e os fios de roscas das porcas. Para afrouxar estas porcas, devemos usar um pouco de força. Ou melhor, devemos dar algumas batidas para afrouxá-las. Depois que estão frouxas, retiramos com a mão. E agora sim, podemos verificar o estado da flange e os fios de roscas das porcas. E agora vamos retirar o adaptador que fica na saída de escape do motor. Esta peça está fixa ao cilindro por 2 porcas. Para facilitar o trabalho do mecânico, recomendamos ter uma bancada para manter a moto na altura do mecânico. Também é muito importante ter boas ferramentas e uma boa iluminação no local. Se usamos boas ferramentas, com certeza vamos poder oferecer um serviço de maior qualidade. E além disso, evitamos estragar qualquer peça da moto. Aqui está a peça que liga o motor com o escapamento. Ela está parcialmente limpa, ou seja, sem carvão. E agora vamos retirar o cilindro do motor. Como você pode notar, no interior do cilindro há um pouco de água. Provavelmente esta água entrou durante a lavagem da moto ou então através da admissão durante a corrida. Também devemos revisar o estado das janelas de admissão e também das janelas de transferência e de escape. Aqui podemos ver restos de junta que fica entre o cárter e o pé do cilindro. Como você pode ver, ela está completamente estragada. Se fazemos esta desmontagem durante a corrida, provavelmente vamos perder muito tempo. E também, se precisamos desmontar o cabeçote, vamos perder bastante tempo. Este tipo de junta tem diferentes espessuras. De acordo com a pista que é a corrida, devemos usar uma determinada junta. Se a pista é lenta, devemos usar uma junta grossa. Desta maneira, vamos aumentar o curso do pistão e isto vai permitir um maior enchimento do cilindro. Este motor permite a instalação de juntas de 0,25 mm até 1 mm.
É importante ressaltar que estes valores ficam determinados pelo próprio fabricante do motor. Agora vamos fazer uma inspeção visual da parede lateral do pistão. Depois de retirá-lo, vamos limpar o pistão para poder verificar o tipo e quantidade de riscos ou sinais que ele tem. Este pistão que temos aqui está em perfeitas condições e o seu desgaste é normal. Agora vamos retirar a travinha do passador. Depois de retirar a travinha, vamos usar uma chave de fendas e vamos empurrar o passador para fora. Observe como fazemos esta operação. Como você pode ver, ele sai facilmente. Desta maneira, podemos retirar o pistão e revisá-lo detalhadamente. Esta parte do pistão tem um maior brilho, ou seja, um desgaste maior. E como você pode ver, sobre o orifício do passador temos uma marca de carvão. Isto indica que o anel do pistão não está evitando a passagem de fogo que se produz no interior da câmara de combustão. Por isso, devemos trocar o anel. E desta maneira, como você está vendo, usamos a chave de fendas para retirar o anel do seu lugar. Agora vamos limpar o pistão. Depois de usar uma escova metálica para retirar o carvão, colocamos um pouco de polimento para deixar o pistão perfeitamente limpo. Fazemos isto para retirar todas as possibilidades de ter um ponto quente no pistão. Um ponto quente possibilita a existência de uma pré-ignição no interior da câmara de combustão. Por isso, limpamos o pistão desta maneira. Observe como ele está ficando. Por isso, recomendamos limpar o pistão desta maneira como estamos fazendo. Agora vamos verificar a folga entre a biela e o virabrequim. Esta folga que aparece aqui é normal. O que é importante é não ter folga axial. Desta maneira, podemos dizer que a parte inferior desta moto está em perfeitas condições. Agora vamos tampar o cárter e vamos usar uma tarraxa lubrificada com graxa. E desta maneira, vamos eliminar a ferrugem que existe em cada um dos prisioneiros do cárter. Esse trabalho também pode ser feito com uma escova de fios de cobre ou de plástico duro. Fazemos este trabalho com esta ferramenta para evitar que as limalhas entrem no interior do cárter. Observe como fazemos este simples trabalho. Agora vamos erguer a biela para poder lubrificar o rolamento de roletes que está na cabeça da biela. Aproveitamos também para lubrificar os roletes de esfera de cada extremidade do virabrequim. Para lubrificar os roletes de esfera, devemos colocar óleo nestes orifícios que você está vendo. Observe. E desta maneira, lubrificamos a parte inferior da biela. Depois de fazer esse trabalho, devemos limpar o local aonde será montada ou instalada a junta nova. Limpamos o local onde colocamos a junta e o trabalho
fica pronto. Voltamos ao cilindro para poder medir a folga do anel que estava no pistão. Aqui dentro do cilindro está o anel. Depois que o anel está no seu ponto morto inferior, que deixamos ele nesta posição, com o próprio pistão, devemos medir a folga entre as pontas do anel. Retiramos o anel velho e colocamos o novo na mesma posição que o anterior. Agora vamos usar o anel velho. Pegamos o pistão e passamos o anel velho na circunferência do pistão para limpar este alojamento. Desta maneira, vamos retirar toda a crosta de carvão que existe no interior desta fenda. Agora sim, vamos colocar o anel novo nesta fenda. É muito importante que o anel se mova perfeitamente no pistão. Isto indica que ele está totalmente limpo. Antes de colocar o anel no pistão, devemos verificar as marcas de referência. Neste caso, temos a palavra top, que significa que esta face do anel deve ficar para cima. E uma das pontas do anel deve ficar encostada no pino que se encontra cravado na própria fenda. É importante ressaltar que o motor de 2 tempos tem no pistão pinos ou batentes para que os seus anéis não possam girar. Isto evita que as pontas entrem nas janelas do cilindro e se arrebentem. Depois de lubrificar o anel, devemos limpar esta área com um pano limpo. Assim retiramos o excesso de óleo. Depois disto, vamos revisar o estado do passador do pistão. Para fazer esta revisão, podemos usar a unha do dedo. Se passamos a unha do dedo pelo passador sem dificuldades, significa que o passador está em boas condições. Antes de colocar o passador no seu lugar, devemos lubrificar os orifícios. Fazemos isto porque é muito importante que todas estas peças estejam perfeitamente lubrificadas no momento de arranque do motor, é claro. E esta lubrificação também elimina um desgaste prematuro. Para instalar o pistão na biela, devemos verificar as marcas de referência que aparecem na cabeça do pistão. Esta marca deve estar orientada para a parte dianteira do motor. Aqui podemos ver o rolamento de roletes. Ele está perfeitamente lubrificado e desta maneira podemos colocar o passador do pistão. Antes de colocar o pistão com o passador, colocamos somente o passador para ter uma ideia do desgaste deste rolamento no orifício da biela. Se temos uma folga normal, indica que podemos usar o mesmo passador. Colocamos o pistão, o passador, passamos o passador pelo pé da biela e depois vamos colocar a travinha elástica do passador. Devemos colocar esta peça com cuidado para não entortar a biela. Se a biela está torta, provavelmente o motor não vai funcionar corretamente. Para colocar a travinha, vamos usar um alicate de ponta. Agora, retiramos o anel. E agora vamos colocar a tampa do cilindro no seu lugar para poder fazer a seguinte medição. Fazemos isto para verificar a altura das janelas de transferência. O pistão deve estar no ponto morto inferior. Nesta posição, o pistão está tampando parcialmente a janela. A beirada da cabeça deve coincidir com a parte inferior da janela, quando o pistão está no seu ponto morto inferior. Esta é a posição correta.
A diferença de altura vai determinar a espessura da junta que devemos instalar entre a base do cilindro e o cárter do motor. Depois de retirar o cilindro do seu local, medimos a diferença e calculamos a espessura da junta. E depois de colocar duas juntas, vamos posicionar a cabeça do pistão para que ela coincida com a parte inferior da janela de transferência. Colocamos outra junta, a segunda junta. Colocamos o cilindro e desta maneira o posicionamento da cabeça do pistão vai coincidir com a parte inferior da janela de transferência. E assim, quando o pistão está na sua parte mais baixa, as janelas estarão completamente livres. E assim vai ser possível admitir a mistura de ar, gasolina e óleo de motor de 2 tempos. Agora vamos retirar o cilindro. Desta maneira, retiramos o cilindro para poder colocar o anel do pistão e lubrificá-lo como corresponde. Também podemos colocar um pouco de graxa nas juntas para que ela fique no seu lugar. Aproveitamos para revisar o cabeçote para ver se existem marcas e vazamento entre o top do cilindro e o cabeçote. Esta marca do cilindro que temos aqui indica que ele deve ser retificado. Depois que o cilindro vem da oficina mecânica, devemos limpá-lo e lubrificá-lo para poder colocar ele no seu lugar. Desta maneira, vamos ter um ótimo funcionamento. Agora sim, vamos montar e vamos mostrar como devemos colocar o cilindro no motor. O anel já está no pistão e agora posicionamos o cilindro no local. E desta maneira, comprimimos o anel e enfiamos lentamente o pistão no interior do cilindro. Este é um trabalho que devemos fazer com muita paciência para obter um ótimo resultado. Depois que ele está posicionado, damos algumas batidas para que o cilindro fique junto ao cárter. E agora vamos colocar as 4 porcas corretamente lubrificadas. Não se esqueça que devemos apertar estas porcas com o torque que é determinado pelo fabricante do motor. E agora estamos instalando este O-ring. Ele deve ter um pouco de graxa para facilitar o seu encaixe. Se este O-ring não entra com facilidade no seu lugar, devemos trocá-lo por um outro O-ring que entre perfeitamente nesta fenda. Se o outro O-ring está em boas condições, colocamos ele no seu lugar e, como você pode ver, ele ficou perfeitamente encaixado. Antes de colocar o cabeçote, este lugar deve estar perfeitamente limpo. Agora vamos colocar o cabeçote. Encaixamos o cabeçote. Agora vamos colocar o primeiro parafuso. Não se esqueça que esse parafuso deve ter uma arruela de cobre. E antes de instalá-lo, vamos colocar um pouco de graxa no parafuso. Com um pouco de jeito, enroscamos o parafuso. Depois de montar os 4 parafusos, devemos aplicar o torque que determina o fabricante da moto. Normalmente, este valor é de 2 kg por centímetro. Como você pode ver, aplicamos o torque em forma de cruz. Recomendamos aplicar este torque 2 vezes para ter certeza de que tudo está correto. Quando ouvimos o clique do torquímetro, significa que os 2 kg já estão
aplicados na cabeça do parafuso. Desta maneira, usamos o torquímetro. Quando escutamos o barulho, que indica 2 kg, que foi pré-determinado, significa que o torque já está aplicado corretamente. E não se esqueça que devemos aplicar o torque de forma cruzada. Bom, agora vamos verificar novamente a compressão do motor. Não se esqueça que o valor que foi medido anteriormente, antes de desmontar o motor e antes da troca do anel, era de 75 PSI. O motor está frio e o carburador completamente aberto. Giramos o motor mediante seu pedal de arranque ou patada. E aqui temos uma compressão de 120 PSI, quase o dobro da compressão anterior. Ou seja, que o motor voltou à sua normalidade. Agora vamos montar o sistema de esfriamento do motor. Recomendamos passar um pouco de graxa na saída do cabeçote do motor antes de enfiar a mangueira. Isto evita, ou melhor, esta graxa evita que a mangueira fique colada no metal. Agora apertamos a braçadeira correspondente. Agora vamos lubrificar e esticar a corrente secundária. Também vamos verificar o conjunto de freios dianteiros, especialmente o estado das pastilhas e também o esticamento dos raios das duas rodas. Este é o modo correto de lubrificar a corrente. Observe como fazemos. Podemos usar WD-40 ou um outro lubrificante específico para correntes. Também lubrificamos o esticador e depois de lubrificar toda a corrente podemos escutar um som diferente, um som muito mais agradável. E agora vamos usar uma chave de fendas para revisar os raios da roda. O som gerado em cada batida deve ser igual em todos os raios. Se temos um som seco, significa que o raio está frouxo. Não se esqueça que devemos fazer isto em todos os raios da roda, tanto de um lado como do outro lado. E como já dissemos, todos os raios devem soar de igual forma. Se o raio tem um esticamento correto, vai vibrar. E se ele está frouxo demais, o som vai aparecer um pouco oco. Se temos um raio frouxo, devemos ajustá-lo. Agora vamos fazer o mesmo teste e a mesma verificação nos raios da roda dianteira. Como você pode ver, estamos testando todos os raios para ver se todos eles estão em boas condições. E para isso usamos uma chave de fendas. Se temos um raio frouxo, como este, que está bem frouxo, devemos ajustar. Aproveitamos para dar uma revisão nas pastilhas de freio. Se elas estão dentro dos valores determinados pelo fabricante, vamos começar com o esticamento da corrente secundária. E logo depois vamos revisar a suspensão. Esta corrente parece que está um pouco frouxa. E depois de um pulo, esta corrente parece que fica muito tensa. Ou seja, muito esticada. Por isso devemos afrouxar a regulagem.
Agora vamos mostrar como devemos fazer esta regulagem. Para fazer esta regulagem, devemos apoiar o nosso corpo sobre a moto e logo depois devemos afrouxar esta porca e vamos ajustá-la até a tensão que queremos. Esta é a tensão normal e depois de lograr esta tensão devemos apertar a porca para mantê-la nesta posição. Normalmente o fabricante fornece dois valores. Um deles é a distância desde o eixo ao selim e o outro é a distância da corrente com a linha que passa entre a coroa e o pinhão. Esta é uma maneira correta e rápida e fácil de ajustar a corrente. Agora vamos ver o amortecedor traseiro. Provavelmente esta seja a parte mais importante ou a peça mais importante de uma moto de cross. Se temos uma suspensão dura, isto vai permitir que a roda traseira permaneça mais tempo em contato com o chão. Este amortecedor que temos aqui é um White Power com reservatório de gás. Ele tem duas regulagens, uma de compressão e a outra de retorno, ou seja, que é a resposta do amortecedor na hora do contato da roda com o chão depois de um pulo. Esta é a porca que permite regular o retorno da moto. Se giramos de um lado, vamos ter um retorno mais lento, como você pode ver. E do outro lado, vamos ter um retorno mais rápido. Aqui temos um retorno lento. E do outro lado, temos um retorno rápido. No reservatório deste amortecedor, há um knob que permite regular a pressão de gás que é fornecida ao amortecedor. Podemos regular esta pressão para ter uma pressão mais rígida ou menos rígida. Ou seja, que o amortecedor vai ficar mais duro ou menos duro. Toda moto de competição tem que ter um percurso chamado de ponto morto. Normalmente, quando erguemos a moto, podemos observar um pequeno movimento do amortecedor. Observe o movimento deste amortecedor, desta suspensão. E se erguemos a moto e nada acontece, significa que o amortecedor é comprido. Isto indica que devemos afrouxar um pouco a mola para diminuir a tensão. E para poder fazer este serviço, vamos focalizar a outra lateral da moto. Do outro lado da moto, temos uma porca de regulagem da tensão da mola. Observe, aqui está a porca. Como esta mola está muito comprida, primeiro devemos afrouxar a contraporca. Afrouxamos a contraporca e depois tiramos a própria mola e regulamos a mola que estava comprida. A folga da suspensão, ou ponto morto, deve ficar perto de 1 centímetro. Observe como devemos fazer esse trabalho. É muito fácil, não é verdade? Para poder medir, vamos usar uma trena entre dois pontos da suspensão traseira. Aqui temos 42 centímetros. Erguemos a moto, sem que a roda traseira se afaste do chão, e obtemos 43,8 centímetros. Temos muita folga. Por isso, vamos diminuir esta distância. Medimos novamente
entre dois pontos da parte traseira da moto. Devemos fazer isto até obter os valores corretos. Levantamos a moto, sem retirar a roda traseira do chão, e vemos o valor que obtemos. Ainda não é correto, por isso devemos ajustar novamente a mola. Medimos novamente. Esse é um trabalho importante e que devemos fazer com bastante precisão. Medimos novamente entre dois pontos na parte traseira da moto. E agora sim, devemos apertar a contraporca depois de obter o valor desejado. Os valores que devemos obter vão depender também do próprio peso do motoqueiro. Um outro fator que também influi é o tipo de pista que será utilizado durante a corrida. Se a pista é muito mole e sem grande quantidade de buracos, a regulagem deverá ser dura. Agora, se temos uma pista dura, com chão duro, e além disso ela não tem muitos obstáculos, ou não tem obstáculos, não devemos fazer uma regulagem dura. Se temos uma pista cheia de obstáculos, o retorno da suspensão deve ser o menos duro possível. Porque desta maneira, se temos 3 obstáculos seguidos, ou seja, uma costela de vaca, devemos ter uma rápida resposta do amortecedor. Devemos fazer uma ótima regulagem para garantir que a roda traseira fique o maior tempo possível em contato com o chão. Desta maneira, a moto vai ter um ótimo rendimento. E como já dissemos, em uma pista com muitos obstáculos, devemos ter uma suspensão mole, de fácil retorno. Se temos uma suspensão dura, numa pista com muitos obstáculos, a roda provavelmente vai perder muito contato com o chão. Aqui temos um amortecedor traseiro com reservatório de gás. Aqui temos as posições do retorno, a letra S de soft ou mole e a letra H de hard ou duro. O reservatório de gás pode ser pressurizado ou carregado com esta válvula que está atrás. E este knob permite regular a compressão do amortecedor. Aí temos a letra S de mole e também a letra H, que indica uma suspensão dura. Faz parte do trabalho do mecânico perceber estas condições da pista para facilitar o trabalho do motoqueiro. É muito importante também que o mecânico observe o comportamento da moto durante os testes ou durante as provas da moto. Desta maneira, ele vai poder ajustar a moto conforme for a pista. O trabalho do mecânico é muito importante para obter um ótimo resultado numa corrida de motocross.